Oi, pessoal! E aí, já estão se acostumando a acordar cedinho, fazer as atividades no período matutino? Porque na próxima semana, hein, vamos ter que estar firmes aí, de 7 às 12h20, não é? Então, vamos treinando já, acordar cedo no horário, pra gente fazer nossas atividades no nosso período, na nossa rotina. Bom, e a leitura do livro, do texto, né, lá do livro, vocês fizeram? Descobriram o que o nosso narrador lá, Júlio, encontrou naquela sala escura do cinema? Já se imaginaram uma situação dessas? Pegar no sono dentro de uma sala de cinema e acordar sozinho no meio da noite? Eu não gosto nem de imaginar, porque eu acho que eu não agiria assim tão tranquilamente quanto o Júlio agiu. Vamos então falar um pouquinho sobre as ideias do texto, né? A interpretação aí. Então é o Caçador de Palavras, né? O nome do fragmento aí que a gente leu. Só que também é uma obra, né, de Valcir Carrasco. Esse Valcir Carrasco vocês podem já ter ouvido o nome dele, porque ele é escritor de novelas também. Eu já ouvi bastante. Então, vamos lá. Questão 1. Logo no início do texto, o narrador diz que sua mania de ir ao cinema foi a causa de um acontecimento inesperado. O que aconteceu de especial com ele naquela noite? Ele adormeceu profundamente no cinema, né? O motivo de ter acontecido isso tudo foi porque ele adormeceu dentro do cinema. Quem tiver acrescentado aí que ele adormeceu e quando viu já estava sozinho no cinema e não tinha como sair, né? Quem acrescentou mais, tudo bem. Vamos para as próximas questões, né? Parece que não tá querendo ir aqui meu comando. Uai. Foi. Então, questão 2. Sem saber o que fazer, o narrador imagina várias formas de sair dali. Letra A. Por que ele abandona quase todas as ideias que teve? Porque podia ser confundido com um ladrão. E por não querer confusão, ele preferiu esperar. Então, tá aí explicando bem direitinho lá no início do texto essa fala aí, tá? Letra B. Então, eu disse para vocês que ele ficou andando lá até os olhos dele se acostumarem com a escuridão. E ele abriu uma portinha de uma sala, né? Saiu lá, a secretaria estava fechada. E de repente, num cantinho lá, ele encontrou alguma coisa. O que ele encontrou para fazer enquanto aguardava? Né? Foi o que eu pedi para vocês descobrirem. Então, ele encontrou um livro e começou a lê-lo. 3. O narrador abre o livro que encontrou sobre o balcão da doceira. Letra A. Qual era a expectativa que ele tinha ao abrir o livro que ele encontrou? Ele queria que esse livro, a expectativa dele, se tratasse de um livro policial, ou seja, de que houvesse no livro uma história que prendesse a atenção dele, né? Para ele passar ali o restante da noite. É isso que ele esperava do livro. O que ele provavelmente pensava a respeito de dicionários antes dessa noite? Só que quando ele percebeu, o livro não era nada de romance nem de policial, era o quê? Um dicionário. Então, qual que era o que ele pensava a respeito de dicionários? Ele provavelmente pensava que dicionários são livros maçantes que não despertam interesse nenhum, ou seja, que não tem graça, que não tem nenhum mistério, né, nenhum um problema que tem que ser resolvido, né? Então não tem nada de interessante, não tem terror, não tem nada. Então era um livro maçante que não despertava interesse nele. Na letra C, pouco a pouco o narrador passou a ter outra opinião sobre os dicionários. Que comparação feita por ele exprime o novo tipo de relação que ele passou a ter com as palavras. Lá no texto ele diz que as palavras começaram a brilhar para mim como estrelas no céu. Então ele começou a perceber
que as palavras tinham histórias. E aquele livro que antes ele não tinha nenhum interesse, ele passou a dar uma importância e um valor muito grande. 4. A descoberta das palavras e de seus significados faz com que o narrador reveja a relação que ele então tinha com as palavras. Até aquela noite, qual era para ele a utilidade dos verbos, substantivos e adjetivos? Então ele achava que essas palavras tinha a utilidade de dar formas aos sentimentos, expressar vontade, descobrir risos e comunicar emoções. Letra B. Então, era para a gente considerar aí algumas opções, né? Tem 1, 2, 3, 4. De acordo com as comparações lá, que tipo de uso ele fazia das palavras? Ele fazia um uso mecânico, sem pensar muito no valor delas, como a maioria das pessoas fazem. Usam as palavras, mas não sabem a sua história, o significado correto, de onde elas vêm, né? O que são acopladas a elas, se tem prefixo, se tem sufixo, tantas coisas que podem fazer parte da história das palavras. Ele apenas usava as palavras para se comunicar, como um uso mecânico, né? 5. De repente tudo mudou. O narrador afirma em um dos parágrafos do texto. O que de novo o narrador descobriu sobre as palavras? Descobriu que as palavras guardam histórias, percorrem os tempos registrando emoções e atravessam vidas. Como elas são importantes, são usadas em poemas, em livros de romance, em livros policiais, e elas têm uma bagagem muito especial. Letra B. Ao entender o fascínio dos poetas, dos compositores e dos escritores pelas palavras, o que o narrador passa a ter em comum com esses artistas? Ele também se apaixonou pelas palavras, então ele passa a ter em comum com eles a paixão pelas palavras. 6. Por que naquele cinema vazio as palavras do dicionário tiveram para o narrador um significado equivalente ao de um romance ou de um longo filme? Porque quando ele começou a ler o dicionário, era como se ele estivesse lendo a história de toda a humanidade. Por isso se tornou tão interessante para ele, né? Não era uma história, uma parte de uma história, mas era uma história completa de toda a humanidade. 7. O título do texto é O Caçador de Palavras. A. Que frase do último parágrafo traduz um desejo do narrador e ao mesmo tempo esclarece o título do texto? Lá no último parágrafo diz assim, quis seguir a trilha das palavras, né? Se está seguindo uma trilha é porque também está caçando, não é? Letra B. Como você interpreta essa frase? Essa questão aí é bem pessoal, tá bom? A professora colocou aqui uma ideia, mas você pode analisá-la com a sua. O narrador também passou a ter uma relação artística ou criativa com as palavras, como dos poetas e escritores. Tá? Ele quis seguir a trilha das palavras, ele quis usar as palavras de forma diferente, né? Entender sua história. Então, ele passou a tratá-la de uma maneira diferente, com uma relação criativa, como os poetas e os escritores usam as palavras. Tá bom? Então, assim, esse texto é muito importante para nós aqui em língua portuguesa, né? Porque muitas vezes a gente não conhece direitinho a formação das palavras, né, de onde vem, os seus significados, em um contexto tão bonito que elas podem ter uma história. Então fica assim também uma dica para a gente explorar mais o dicionário, saber o que ele pode nos oferecer, tirar esse tempinho, né, quando pelo menos tiver uma atividade referente ao dicionário, fazer ela com gosto, né, com interesse, para poder entender mais sobre as palavras. Bom, bons estudos para vocês e até a próxima.